Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero episódio 14 da sexta temporada e One Piece episódio 1046, eu acho, porque no momento que eu tô gravando essa primeira parte do vídeo, eu não sei se eles desconsideraram, né, o episódio passado, que era pra ser o 1046, né, mas quando chegar na parte do One Piece eu vou falar pra vocês, tá bom? Lembrando que a gente tem aqui agora QR Code de Pix, né, então quem quiser, quem puder, só escanear aí no cantinho da tela, aparece de vez em quando aí no vídeo. Quem quiser, quem puder, muito obrigado aí por ajudar, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui então falando sobre o Midoriya, né? O Midoriya é quem tá narrando esse episódio 14 de Boku no Hero. E ele tá aqui basicamente contando, né, que ele leu o relatório sobre o incidente, né, toda essa guerra, porque foi uma guerra, né, isso aqui, foi uma guerra aí entre os heróis e os vilões, né. Mais interessante aqui, no início tem algumas imagens ali sobre as cidades arrasadas e tal, né, sobre algumas regiões arrasadas, e a gente tem aqui aquela estátua do All Might, lembra? Que colocaram uma plaquinha escrito, eu não estou aqui, que, cara, se você levar em conta que o All Might ele é o símbolo da esperança, irmão, é basicamente a cena falando que não há esperança nesse local, né, cara? Bem triste de ver. E aí, basicamente, o Midoriya fala que, depois que ele leu o relatório, né, ele descobriu o que realmente aconteceu, como realmente começou toda essa treta, né? E a gente tem aqui o Redestro. O Redestro, ele tá indo pra uma reunião com a Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança que, vocês lembram aí que o Mera faz parte dele, né? O Hawks espionava pra essa galera também. E eles são responsáveis pelos heróis ali, pelo menos na região do Japão, né? E eles chamaram, no caso aqui, intimaram aqui o Redestro pra fazerem ali um acordo, né? Um acordo industrial, né? Aparentemente pagar ali por alguns recursos de suporte ali deles que seriam empregados, né, na questão ali de segurança e tal. E é algo muito importante para o Redestro e para a empresa dele, que é a Detnerat, né. E aí acontece que quando o Redestro chega lá, é uma grande armadilha, né. Inclusive teve a abertura aqui que eu não vou falar a respeito porque é muito spoiler, tá? Mas o Redestro aí, depois da abertura, a gente vê que ele foi lá na reunião e era uma grande armadilha. Tanto a presidente da Comissão de Segurança, que é a tal da Madan, se não me engano, e o Mera também tá lá com ela, né? E mais um monte de cara armado, aparece heróis, tudo que é lugar ali, cercam o Redestro e anunciam então que na verdade ele estava preso, né? Pela conspiração lá com a Frente de Libertação e tal. E em resposta, o Redestro acaba se transformando ali, né? Atingindo aquela forma de estresse dele, e ele acaba lutando, consegue ali aparentemente tentar escapar. A secretária dele é alvejada, a Madan, ela aparentemente morre também, pelo que diz aqui na história. E o Redestro não era nem o Redestro de verdade, na verdade era o Redestro clone com os poderes do Twice, né? E cara, isso aqui, meu irmão, foi sinistro, porque o cara basicamente mandou um clone lá no local, usando os poderes do Redestro original, e causou toda uma destruição ali, morreu a presidente da comissão, e foi essa morte, né, a morte dessa presidente da comissão, a tal da Madan, que fez com que a empreitada ocorresse, né, que o ataque aí contra os vilões ocorresse, né. Depois a gente tem aqui um monte de flashback aí, resumindo basicamente a guerra que tivemos até então. Eu não vou comentar aqui, tá, porque essa parte eu já trouxe nos vídeos, né, durante as semanas. Mas pulando essa parte, a gente tem aqui basicamente os comentários, né, do Midoriya dizendo que não deu muito certo, né, basicamente aqui essa empreitada contra os vilões, né, e que no relatório tá dizendo que as crianças não foram envolvidas nessa guerra, ou seja, as crianças que ofereceram suporte, como Midoriya, Bakugou, Todoroki, a galera que tava lá, que também fez parte lá do cerco à mansão, né, toda essa galera aí não está na guerra, né, oficialmente, o que é meio merda dependendo do ponto de vista, né, porque embora eles estejam sendo protegidos, né, e também é um jeito de aliviar o nível da merda aqui, né, porque se eles soubessem, se eles botassem no relatório que crianças foram envolvidas seria muito pior, né, também é ruim pro currículo deles, né, porque, pô, pelo tanto de coisa que principalmente o Midoriya fez, cara, se isso aqui tivesse no currículo dele, ele já seria aí já um dos heróis mais bolados, né, provavelmente, mas não foi dessa vez que a carteira foi assinada, né, pelo menos não desse jeito. E também tem um comentário aqui sobre o Shigaraki, né, que o Midoriya faz,
que ele fala que, de novo, né, que reafirmando que o Midoriya que o Shigaraki parecia estar buscando a salvação, né, ou seja, de novo aqui o Midoriya ressaltando, né, que o Shigaraki naquele momento que ele estava sendo manipulado pelo All For One, ele parecia muito desesperado, né, cara, e isso pode ter consequências aí no que a gente vai ver mais pra frente, beleza? Aí depois do comercial, se eu não me engano, a gente vê aqui algumas prisões e algumas coisas relacionadas às consequências finais aí do evento, né? Por exemplo, o Gyodai Garaki, ele foi preso, né? E ele foi acusado de um monte de crime, né? Vai desde homicídio, coisas ali envolvendo exumação de cadáveres, ilegalidades com o hospital e tal. O cara vai pegar ali prisão perpétua mais um dia, provavelmente, né? O cara já é velho, mas vai continuar ali na cadeia por um bom tempo. Além disso, teve o Gigantomachia também, que eu achei engraçado, que ele foi guinchado por 2 helicópteros. Eu achei pouco, pelo tamanho dele achei que teriam que fazer um esforço maior, mas o Gigantomachia também aí foi detido. O Mr. Compress foi preso também, né, nessa empreitada toda. O material do laboratório do Gyodai foi recuperado e analisado, né, eles pegaram lá a tecnologia dele e está sendo examinado. E teve também aqui as consequências do ataque à invasão lá da mansão, né, onde nós tivemos aqui o Redestro sendo finalizado pelo Edge Shot, que ele se transformou em linha e atravessou não só o que pareceu o pulmão do Redestro, mas também o coração. Pela altura ali que pegou, me parece que também pegou ali no coração do cara, tá? E aparentemente ele conseguiu nocautear o cara também. Tem uma cena muito legal que é do Cimentos lutando contra o Getten, né, que ele consegue ali vencer o Getten, e é legal o Getten falando, né, que o Cimentos ele era só um cachorrinho, né, abanando o rabo para o governo, e o Cimentos rebate com o argumento de que se for pela paz social, ele não se importa de ser um cachorrinho do governo, né, o cara com argumentos venceu ali o Getten, né, não só físico, não só nos poderes, mas também moralmente, né, bem legal. E aí basicamente também é comentado aqui então, né, que o Redestro foi preso, né? O Getten foi preso também. O Trumpet foi preso também. A galera ali que fez parte, né, que tava lá na mansão, né, e defendeu a Frente de Libertação foram presos. Já o total foram 16.929 presos. Teve a galera que seguiu o Gigantomachia quando ele começou aquele rastro de destruição, onde é importante ressaltar que dessa galera aí que seguiu o Gigantomachia, 132 deles eram líderes, eram pessoas de alto escalão da Frente de Libertação. E eles estão foragidos, olha que bacana, né? Essa galera aí, fora mais alguns, estão aí desaparecidos, né? A polícia também foi atrás ali de algumas filiais da Frente de Libertação, que eles já estavam investigando ao mesmo tempo, né, que estava rolando a invasão. E eles não encontraram assim nenhum líder exatamente, né, mas a galera que estava lá não conseguiu escapar, foram todos presos também. E além disso também tem a galera que compactuava com a Frente de Libertação, mas que eram heróis e coisas do tipo, né, como por exemplo o Sliding Go, que foi preso, né, ele sempre me lembra o Boogerman. E aí, esse é basicamente o que rolou no relatório, tá? Isso aí foi o que rolou no relatório sobre o evento, né, da guerra. Só que tem outras coisas que o Midoriya também comenta aqui, como por exemplo, o dano causado, o efeito colateral dessa guerra toda, né? Como por exemplo a destruição, não só que o Shigaraki fez, mas principalmente o Gigantomachia, porque lembra que o Gigantomachia, ele atravessou cidades, ele atravessou casas, prédios, bicou carros, sabe? Pisou em pessoas no caminho, então morreu uma galera, né? Morreu uma galera e a gente vê o peso disso aqui, né? A galera desolada, desamparada. Tem uma cena aqui de um policial, né? Que ele tá aqui junto com os heróis e ele recebe no rádio um comunicado de que a Toga, ela tá foragida, ela não se encontrou com o Shigaraki Companhia lá na guerra, né? E aí o policial ele fica bolado, né? Porque, pô, no meio desse caos, no meio dessa destruição, eles tendo que ajudar as pessoas, tem uma pessoa tendo que ser procurada ainda, né? Um vilão tendo que ser caçado nesse meio tempo. Ele simplesmente faz uma coisa que eu acho muito heróico da parte do policial, que é priorizar as vidas, né? Ele prefere juntar ali os policiais ao redor deles e focar em resgatar as pessoas dos escombros, crianças que estão desamparadas, sem os pais ou sem um responsável ali, né? Porque tá rolando esse caos todo, né? E ele toma a decisão consciente ali de priorizar salvar essas pessoas, né? Até porque pra procurar a Toga que consegue se disfarçar de alguém seria muito desperdício de tempo, com certeza, tá? Então ele tomou a decisão correta. Teve também aqui a Uraraka e a Asui,
que elas acabam ajudando ali umas crianças, né, que um escombro ia cair nelas ali, elas salvaram no último segundo, né, as crianças, e a Sui leva as crianças ali pra um lugar seguro, enquanto a Uraraka fica na região pra salvar as pessoas, né. E é legal aqui de ver ela salvando as pessoas na íntegra e comentando que ela quer salvar o máximo de pessoas possível, né, o quanto ela conseguir. E aí a gente vê aqui um paralelo com o que acontece depois, que a gente vê aqui que tem algumas pessoas que estão indo para abrigos e tal, né? Alguns hospitais de campo ali improvisados. E não tem como salvar todo mundo, né? Chega um cara ali nocauteado, né? O cara perdeu a consciência e o médico fala, olha, deixa ele ali no canto porque eu tô atendendo outras pessoas aqui, tá ligado? Não vai ter como salvar todo mundo, mas a gente vai salvar o máximo de gente possível. A ideia aqui, a galera já tá contando que, como já vai morrer muita gente, né? Nessa empreitada toda, fora os que já morreram até aqui. Mas eles querem mitigar o máximo possível, né? Eles querem mitigar o máximo possível esse número negativo, né? E é basicamente esse o esforço, né? Pra tentar salvar o máximo que eles conseguirem, embora não dê pra salvar todos, infelizmente. E aí tem um momento bem triste aqui, que é um herói, né? Que ele simplesmente olha a destruição, olha tudo que tá acontecendo e ele fala, não dá mais. Eu quero deixar de ser herói, eu quero ir pra outro emprego, eu tenho que procurar outro emprego, né? Isso é muito triste quando você vê o contexto da história, né? Porque os heróis, eles são o símbolo da esperança, não só o All Might, mas os heróis no geral. E aí quando você vê o símbolo da esperança dizendo que vai desistir, é um momento muito chocante. A própria Uraraka fica bastante chocada com essa cena, né? Muito triste, realmente. E, cara, é aquela, né? Quem é que faz o palhaço rir, né? Tem dois pontos aí, porque tem esse lado de, né, que os heróis, eles estão meio desamparados com tudo que aconteceu. Mas também tem aquela questão do Stain, né? Que o Stain fala que tem vários heróis ali que são heróis de fachada, que estão ali só por status, por poder social e tal. E é um exemplo que a gente tá vendo aqui com esse cara, né? Na hora do vamos ver mesmo, que o pessoal mais precisava de um herói, o cara rega, né? Apesar de estar traumatizado, é justificado pelo que aconteceu, mas assim, ele tem que fazer o trabalho dele agora, neste exato momento, né? E o cara não fez, pois é. Como desgraça pouca é bobagem, a gente também vê aqui a galera lá na floresta, as crianças, né, que ficaram lá na floresta, e a gente vê que eles encontraram o corpo da Midnight, que não deve mostrar, porque ela deve estar provavelmente nua, né, mas também ela deve estar toda desfigurada, né, a gente só vê ali o braço dela, basicamente, e as crianças chorando, né, por tudo que aconteceu. Além disso, também encontram o Majestic, que aparentemente ele também foi morto. Então aquela imagem lá do outro episódio, mostrando que realmente ali, mostrando sua máscara e o que sobrou dos heróis, realmente eles tinham batido as botas, né? Então a gente já tem tomado um spoiler. Além disso, também tem aqui o comentário do Gyodai, que o Midoriya comenta, que o Gyodai, quando ele fala ali, né, sobre como foi que o Shigaraki voltou à vida, ele explica que o Shigaraki realmente ele morreu naquele momento que eles quebraram o vidro, né? Mas ele voltou pelo ódio dele, não foi só aquele choquezinho que despertou ele, porque o líquido também encostou no X-Less, e o choque era tão fraco que ele nem sentiu. Então aquele choque não era o suficiente para reanimar o cadáver do Shigaraki. O que reanimou ele, na verdade, foi o ódio que ele tinha acumulado, né? Foi a força do ódio dele que trouxe ele de volta, né? E por causa do retorno do Shigaraki, né, teve todo esse caos, toda essa empreitada aí, e morreram várias pessoas. E a gente vê aqui, inclusive, que além da Midnight, tem um quadro aqui, tem vários quadradinhos mostrando todos os heróis que morreram, aparentemente, nessa empreitada, né? Então foi uma perda muito grande, né, para o lado dos heróis também. E também, não só isso, né, a gente também teve aqui o caso do Toya, né, o famoso Dabi, que toda aquela questão midiática que ele fez em volta do Endeavor, né, de acusar ele de espionagem, né, em parceria com o Hawks, que admirava ele e tal, e o Hawks matou pessoas. O Endeavor também era uma pessoa terrível, que aparentemente abandonou o filho dele, abusava do filho da família e tal. Tudo isso culminou, né, nas pessoas questionando ele na rua, né, será que é verdade isso aí mesmo e tal? A galera ficou na dúvida, e você sabe que, né, a dúvida era tudo que o W queria fazer, né. Em cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então a sociedade fica contra o atual herói número 1 nesse exato momento, né? Mas nem todos, porque a gente vê aqui o Tamashiro, se eu não tô enganado, que é aquela criancinha que encheu o saco lá naquele episódio da recuperação do Bakugou e do Todoroki, né? Que eles tiveram que fazer uma recuperação e tal, tiveram que fazer lá, lutar com as criancinhas, né? Aparentemente. E basicamente
esse garoto tá falando, né, que tá tudo bem, os heróis estão aqui ainda, eles vão dar a volta por cima e tal, mas o coleguinha dele tem uma cara mais séria, mais apática ali com tudo, né, então ainda existem pessoas que acreditam nos heróis, mas é minoria, tá, basicamente essa é a treta. E o episódio termina com o All for One, né, ele comentando aqui que o plano dele falhou um pouquinho, deu um pouquinho errado só, mas que agora está quase na hora, né? E aí a gente vê aqui o corpo do Shigaraki, né? Ele tá ainda dominando o corpo do Shigaraki, ele fala que vai ficar, por enquanto, tomando conta ainda do corpo, né? Ele quem vai ficar ali na liderança, né? É bem engraçado de ver o Spinner nesse momento aqui, a cara dele, né? Vendo a pomba girando ali no Shigaraki, é muito engraçado. E basicamente aqui o All for One, ele comenta que agora é hora dele buscar o corpo original dele. Ele vai usar os Nomus, né, que são incansáveis ali, os Nomus dele, para atacar o Tártaro e resgatar o seu corpo original, cara. Olha que coisa insana. Pois é, termina assim então esse episódio de Boku no Hero. E agora falando sobre One Piece, episódio 1046 de fato, né? Realmente desconsideraram aí o episódio anterior. E basicamente a gente tem aqui o seguinte, o King, né, ele tinha cercado o Chopper, Miyagi, a Tristan também, né? E ele tá ali preparado pra dar um fim no Zoro, né? Que já tava indo dessa pra melhor. Só que acontece que o Sanji tenta impedir, mas o Queen também interfere, né? Usando ali raio laser e tal, não deixa o cara se aproximar. E parece que ninguém vai poder ajudar o Marimo agora, né? Ninguém vai poder ajudar aí o Zoro nesse momento difícil. E aí quando ele vai aplicar ali um socão, né, de chamas imperiais, Cardo Mortal, acho, se não me engano o nome, o Marco aparece e impede ele, né? O Marco que já tá fazendo... O cara faz tudo, cara, nesse negócio, na moral. O cara já lutou, já tancou, já ganhou tempo lá com as chamas dele de regeneração lá pra meio que dar uma revitalizada na galera, né? Então assim, o cara tá fazendo tudo. E depois de estar caído no chão, sem fôlego, sem estamina nenhuma, o cara se levanta uma última vez pra defender o Zoro, né, cara? Olha que loucura. E aí, depois de tancar o King, né, ele fica ganhando tempo ali usando o Gomu Gomu no discurso, né? Será que vocês me entendem, né? Ele fica ali ganhando tempo enquanto o Zoro vai se libertando das ataduras dele lá, dos trapos lá, dos curativos dele, né? E aí é legal como ele ganha o tempo, que ele conta uma historinha, né? Ele fala aqui basicamente que havia muito tempo atrás um povo na Headline que tinha a habilidade de atear fogo no próprio corpo, né? Eles conseguiam se incendiar. Algo muito parecido com o que o Sanji faz, inclusive, né? E, ou seja, ele tá falando que o King, de repente, era esse povo aí, perdido, antigo, né? Da qual ele tá falando, né? Ele tá ganhando tempo, e aí o Zoro se levanta, o Marco percebe que ele se levantou, e aí ele chama pra briga os dois, né? E aí o Queen dá um disparo ali de energia, de raio laser, e o Zoro aparece ali de entrada dinâmica, era o plano do Marco mesmo, fazer uma entrada heróica ali pro cara. E o Zoro vai lá e aparece, corta o tiro, faz pose, puxa as espadas ali, boladão e tal, né? É o nosso menino Zoro aí, voltando, lembrando que ele não tá totalmente recuperado, né? Ele vai sofrer depois as consequências, né? Vale sempre deixar essa nota aqui. E aí depois também o Sanji aparece aqui correndo, né? Ele também se ateia a fogo, igual o King, né? E aí ele dá uma corridona aqui que ele fica em chamas e atropela o Queen, enquanto o Zoro derruba o King, né? Eles fazem ali um ataque combinado, onde eles derrubam os dois astros principais ali, né, cara? Muito legal. E aí o Marco finalmente pode sentar no chão e respirar, né? Ah, aleluia. Caramba, né? Pois é, o Zoro está de volta e está, entre aspas, curado, né? Aí rola ali uma zoeira, né? Que eles ficam se provocando ali de novo, né? O Sanji e o Zoro. Enquanto o King e o Queen se levantam de novo, né? E, tipo, você vê claramente que eles não sofreram porcaria nenhuma, né? Os golpes dos caras ali foi só basicamente um empurrãozinho, né? Que serviu ali contra eles, né? Mas é legal de ver essa dinâmica dos dois, porque apesar da provocação que eles ficam fazendo uns com os outros ali, né? Tanto o Zoro quanto o Sanji, eles se complementam ao ponto de que eles até completam a frase um do outro, né? E completando a frase um do outro, eles comentam que se eles vencerem essa batalha, eles estão mais perto de ver o Luffy se tornar o rei dos piratas, né? E isso dá uma motivação, um gás extra ali pra eles, né? Bem legal.
Depois do comercial a gente vê o vovô Ryo olhando pro Zoro, né, aquela postura de batalha dele. E ele lembra, né, o Zoro lembra ali, o vovô Ryo, de um cara de Wano, de muito tempo atrás, que parece o Zoro, né. E inclusive era amigo lá daquela raposinha que tava ajudando com a Amatsu, né, a guardar as armas lá pra guerra, né. E aí então a gente vê aqui um franco atirador, né, um sniper ali, tentando atrapalhar o Sanji e o Zoro, mas o Kawamatsu acaba atropelando ali o maluco com um cortadão, né, pra impedir ele de atrapalhar o duelo ali da galera, né. Além disso, também o vovô Ryo proíbe os samurais de fazerem parte da luta, né, de irem pra cima do King ou do Queen. Ele fala que tanto o Zoro quanto o Sanji, eles estão com cara de não me atrapalhem, né, que é uma desculpa esfarrapada só pra rolar o duelo ali dos caras, né. Mas desculpa, nossa, que desculpa, os caras nem escondem, tá ligado, mais. É muito engraçado. Aí o Marco ali no chão, né, ele fica admirando o King, né, porque o King lembra ele do Barba Branca, né, então ele se perde ali nos pensamentos dele. E ele se lembra de quando o Barba Branca tava bebaço ali, e ele tava junto, né, e ele tava contando uma história pro Marco de que haviam deuses onde antes ficava, onde agora é Marinjoa, né. E aí o Marco até fala, não, lá, beleza, lá vive os Tenryobitos, né, que tecnicamente são deuses, né, pra gente e tal, mas até aí, grandes dane-se, né. Mas o Barba Branca, na verdade, ele tá falando de pessoas que estavam lá, deuses no caso, de antes de Marinjoa existir, ou seja, de um povo anterior, né, remetendo de novo aí ao King, né. Então o King faz ele se lembrar do Barba Branca, ele tem esses devaneios, né. Tanto que ele se distraiu e quase que ele tomou ali um tiro sem usar seus poderes, né. O Izo acabou ali aparecendo no último instante ali pra salvar ele, né, e acaba carregando o Marco, que já não consegue mais se mover, né. Bem louco. Depois tem aqui o Queen, né, debochando justamente daquilo que eu falei, que os ataques do Sanji e do Zoro não fazem nada no corpo deles, né, basicamente, né. E que eles são ali os astros principais, né, do Kaido, justamente porque eles são intocáveis, eles não podem ser mortalmente feridos, né, nem nada do tipo. E aí então o Queen começa a atacar, e aí o Sanji começa a sentir ali o corpo dele meio esquisito, né, o que chama a atenção do Zoro, porque, né, se alguém tem que estar ruim ali é o Zoro, né, cara, mas o Sanji também tá meio esquisito, ele fala que tá estranho desde que ele usou o traje pela terceira vez, né, aquele traje da Germa 66. E aí o Zoro ali defende, né, o Sanji, que depois ele também acaba ajudando também ali, né. E aí o Queen, ele fala ali, né, começa a provocar ali o Sanji, dizendo que ele é filho do Judge e tal. E ele entra num assunto muito interessante, né, que ele fala ali que o Sanji consegue atear fogo em si mesmo, como se fosse um ciborgue, né. E aí o Sanji fala que ele é 100% humano, mas o Queen rebate com um argumento muito legal, de que humanos normais não podem atear fogo em si mesmos, né. Apenas o que eles chamam ali, aqui no caso do anime, né, ele colocou um nome diferente, né? Ele fala que só se ele fosse um selenita ele poderia atear fogo no próprio corpo, que é a raça do King, aparentemente, porque o quadro aqui fica focado no King, né? Mas no mangá o nome correto é Lunariano, tá? Ou Lunarian, como queira chamar. Que, no caso aqui, remete aparentemente ao povo da lua, né? A gente acho que pra um bom entendedor esse nome já basta, né? Enfim. E aí acontece então que o Sanji vai pra cima, né? Começa ali a ir pra cima do Queen, né? O Zoro também vai pra cima ali do King. E o King, ele tem um estilo de luta diferenciado, né? Porque aparentemente ele consegue ali ter ele consegue modificar suas armas, seu corpo ali, a vestimenta, no caso dele, de batalha, pra se adequar à luta, né? A espada dele muda ali como é que fala? De formato. Ele tira aí um soco inglês ali, aparentemente, da luva dele e tal. Um negócio bem esquisito, né? E o Zoro percebe que ele não é exatamente um espadachim de ofício, né? O King não é um espadachim de ofício. E ele não precisa ser um espadachim, né? De técnicas e tal, porque, né? Ele tem ali todo um aparamento ali, né? Pra ajudar ele. E aí o
o vovô Ryo fica observando o Zoro, né? E o Kawamatsu vai lá e comenta, né? Porque o vovô Ryo percebeu que ele tava com a Ema, né? O Zoro tava usando ali a espada do Oden. E o Kawamatsu explica a história, né? Que ele trocou com a Hiyori lá, a Shisui, né? Em troca da Ema, né? Em troca aí dessa espada aí do Oden. E aí, basicamente, a gente vê aqui o vovô Ryo comentando de novo sobre aquele cara, né, do passado. E ele era o Daimyo de Ringo, esse cara estranho que o Zoro lembra, né? Ele é o Daimyo, o antigo Daimyo de Ringo que tinha falecido, né? Nesse meio tempo aí do Kaido invadindo e tal. O Zoro, no caso, lembra esse cara. E não só isso, esse Daimyo de Ringo, ele lembra ele era descendente do Ryuma, né? E não só isso, como também no caso o nome dele era Shimotsuki Ushimaru, né? E não só isso, eles também têm algumas similaridades com o Ryuma, né? Porque o Ryuma era caolho, né? De um olho. E o cara também ficou caolho, aparentemente, de um olho também. E o Zoro também, né? Então é meio que uma constante da família perder sempre aquele lado ali daquele olho que o Zoro tem fechado, né? Bem louco. Então é uma tendência da família. É esquisito, né, cara? O Zoro realmente tem muita relação aí com o país de Wano, né? Bem bizarrão, apesar de, teoricamente, ele ser de East Blue, né? E aí depois a gente tem aqui o Ruffy, né? Procurando aí pelo Momonosuke, ele já tá recuperado e tal. E a gente vê aqui então, né, Momonosuke sendo apresentado pela Shinobu. E a gente não vê a imagem dele diretamente, mas a gente vê aqui os olhos de dragão dele observando o Ruffy em meio aqui a um nevoeiro ali, né? Bem legal. Então a gente vai ter aí um dragãozão rosa, aparentemente, no próximo episódio. E é isso. Termina assim então o resumão de animes de hoje. Comenta aí o que vocês acharam, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!